aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. E aqui estamos, ó Deus, sedentos de ti, da tua presença. Declare, nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Peça pra Ele, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Precisamos, ó Pai, coração aberto para receber, somos de corações abertos para receber mais de ti, mais da tua palavra. Ministra sobre nós. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, diga pra Ele, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar também. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar, Senhor. Eu quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Ó Deus, a tua palavra nos diz: os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa, Senhor, nos atender. E a nossa oração é por mais de ti, mais da tua presença, mais de ti em nós. Te damos honra, te damos glória, declare teu poder, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Te damos honra, te damos honra, te damos glória, te damos glória.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Eu quero falar sobre Jesus, a companhia perfeita. Jesus, a companhia perfeita. Eu li um texto do pastor Alcir Júnior, da Igreja Batista São Gonçalo, e me inspirou aqui. Eu quero então compartilhar algumas coisas que eu li nesse texto. Algumas coisas, obviamente, daquilo que eu tenho aprendido na vida cristã também, da experiência minha com Deus, na experiência minha da vida cristã, mas algumas coisas também que eu vi aqui nesse texto. Lucas capítulo 24, verso 13 a 35. Se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. O texto estará sendo projetado aqui também. É um texto bem conhecido, mas que merece bastante a sua atenção. Então eu gostaria que você voltasse a sua atenção na leitura da palavra de Deus. Você que está pela internet também, participando da celebração, abra a sua Bíblia ou acompanhe a leitura que estará sendo projetada também aí para você. E diz assim a palavra de Deus em Lucas 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que Deus nos abençoe nesta palavra, meus irmãos. Eu estava pensando nesse texto e pensando exatamente na questão da caminhada e observando uma multidão caminhando, nós podemos perceber como as pessoas caminham diferente umas das outras. Umas caminham mais rápidas, outras são mais lentas. Umas dão umas passadas mais largas, outras umas passadas mais curtas. Umas caminham com os pés mais para dentro, outras com os pés mais para fora.
E com isso também nós podemos aprender uma lição muito importante, porque não é fácil andar direito. E se nós pedimos para um especialista analisar uma multidão caminhando, certamente ele encontraria poucas pessoas com a postura da pisada perfeita em suas caminhadas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, e o mais importante, na verdade, é nós escolhermos com quem nós vamos andar, quem será o nosso companheiro na caminhada. Talvez não seja tanto a forma da caminhada, mas quem será o nosso parceiro nessa caminhada. Então não é a caminhada que vai fazer a diferença, mas o que vai fazer a diferença de fato nesta caminhada e na nossa vida é quem vai ser o nosso companheiro nessa caminhada. E foi essa constatação que Abraão chegou quando ele teve que decidir, e ele decidiu em sair da sua terra, da sua cidade, e ele não titubeou em responder sim a Deus quando Deus o chamou para sair, quando Deus o convidou a sair da sua terra, porque mesmo ele não sabendo para onde ia, ele sabia quem era o seu companheiro de viagem, ele sabia quem estaria ali com ele naquela caminhada. E isso então fez toda a diferença para ele. E hoje eu quero te apresentar e dar a oportunidade a você de aprender com esses dois discípulos aqui, de Jesus, que estavam caminhando sozinhos. E num certo momento dessa caminhada eles tiveram uma grande surpresa, ao descobrir então que Jesus, de fato, é a companhia perfeita. Que não era tanto aquela caminhada, mas era a companhia que fazia toda a diferença. O texto aqui que nós lemos nos mostra uma coisa impressionante, que é possível uma pessoa ter ouvido falar de Jesus por muito tempo, mas mesmo assim não tê-lo como companheiro de caminhada. Então é muito importante você saber disso. É possível as pessoas terem ouvido falar de Jesus por muito tempo, mas mesmo assim não tê-lo como companheiro de caminhada. O texto aqui começa dizendo assim: naquele dia, 2 deles estavam indo a um povoado chamado Emaús. Naquele dia, sabe que dia era esse? Que dia era esse? Foi o dia da ressurreição de Jesus. Se você ler o texto um pouquinho antes, você vai ver a narrativa falando sobre a ressurreição de Jesus. Foi um dia que Pedro chegou ali no sepulcro, e diz o texto que ele encontrou apenas as faixas de linho, mas não encontrou nada, encontrou o túmulo vazio. Foi um dia em que eles tiveram toda a informação, e o texto nos narra isso, toda a informação de que as mulheres haviam ido ali no sepulcro, e haviam encontrado ali com os anjos, anunciando que Jesus não estava ali. Foi o dia em que os próprios discípulos anunciaram a eles que Jesus não estava ali no túmulo. E todas essas informações, ao invés de causar neles uma admiração, uma restauração da fé, um renovo, um ânimo, um ardor missionário, um renovo da vida espiritual, não. Na verdade, essas informações causaram nele um desânimo na fé, um esfriamento na fé, um esvaziamento espiritual. E ali talvez eles provavelmente naquela caminhada estavam pensando: olha, Jesus foi crucificado. Já era um arraso para eles. Jesus não foi morto. E agora o sepulcro está vazio, levaram o corpo de Jesus, roubaram o corpo de Jesus. Agora sim acabou tudo de vez. Agora sim a nossa esperança acabou. Vamos então seguir a nossa caminhada, vamos seguir a nossa vida. Cada um agora vai seguir a sua vida. A esperança acabou, então vamos continuar caminhando sozinhos. Caminhando sozinhos, sem companheiro nenhum, sem companhia perfeita. E aqueles discípulos, na verdade, nunca imaginavam aquilo que estava por acontecer logo em seguida. Porque no caminho de Emaús, Jesus, eu gostaria que você pensasse isso, construísse isso aí na sua mente. No caminho de Emaús, Jesus então se aproxima daqueles 2 discípulos. Então eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, não importa como você chegou aqui, não importa se a sua esperança já se acabou, já foi embora,
não importa se seus planos já foram frustrados, não importa se dores, sofrimentos são constantes no seu viver, porque da mesma forma que Jesus, que é a companhia perfeita, alcançou e visitou aqueles 2 discípulos naquele caminho de Emaús, um lugar que era inesperado, eles não esperavam por aquilo. Jesus também pode visitar. Jesus está aqui hoje, caminhando com você, lado a lado com você, e esse é o teu caminho de Emaús hoje, e Ele quer estar presente também na sua caminhada. E aqui traz algumas lições. A primeira lição, que Jesus é a companhia perfeita, e Ele quer abrir os seus olhos, para enxergar aquilo que Ele já está fazendo. Olha, presta atenção nesse texto, os versos 15 e o verso 16, dizem assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E olha o final desse texto: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Olha só, os olhos deles estavam fechados, foram impedidos de reconhecer quem era Jesus. A caminhada daqueles discípulos, meus irmãos, eu fico imaginando uma caminhada de tristeza, desilusão, frustração. Jerusalém ficava a 11 quilômetros, o texto nos diz isso, de Emaús. Eles estavam deixando a cidade para trás, eles estavam deixando a esperança para trás, eles estavam levando agora consigo apenas a desilusão, apenas a frustração, porque eles haviam acreditado que Jesus era o Redentor, aquele que ia desbancar o Império Romano, aquele que ia sobrepor sobre o Império Romano. E eles então estavam conversando sobre aquilo que havia acontecido, mas sem resposta nenhuma. Um perguntava para o outro, um respondia para o outro, mas sem resposta. Então, enquanto eles conversavam, Jesus se aproxima, mas eles não reconhecem Jesus, porque os seus olhos estavam fechados. Mas os olhos físicos daqueles homens não tinham problema algum, estavam em perfeito estado. Mas os olhos espirituais, completamente fechados, ao ponto de não reconhecer que Jesus, que era o mestre deles, estava ali do lado deles. Meus irmãos, é isso que o diabo mais deseja para a sua vida também: cegá-lo espiritualmente. E como ele tem conseguido fazer isso na vida de tantas e tantas pessoas, para que você não seja capaz de reconhecer aquilo que o próprio Jesus já tem feito na sua vida, para que você não seja capaz de ver as bênçãos, de ver aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Porque você, quando não reconhece, você começa a murmurar, você começa a reclamar, você começa a viver uma vida sem graça, uma vida apática, uma vida espiritual medíocre, sem sentido, e começa a reclamar, e começa a murmurar, e começa a contagiar outras pessoas também. E Jesus se coloca ao seu lado e você não percebe, você não vê, você não sente, e você então não desfruta a presença de Jesus. Sabe aquele sonho que Jacó teve, quando ele caminhava, e ele teve um sonho, deitou e teve um sonho, e tinha uma escada de anjos subindo e descendo, e ele acorda, e ele diz assim: Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Deus estava com ele não tinha percebido a presença de Deus. Meus irmãos, que tristeza. Deus caminhando também com Jacó, e ele não havia percebido a presença de Deus, os olhos fechados também. Imagina uma situação dessa. E é isso que o diabo quer fazer com você, com as famílias. Deus trabalhando, Deus agindo, Deus fazendo, mas os olhos da fé, os olhos espirituais fechados, e as pessoas não percebendo o que Deus está fazendo. Meus irmãos, Deus está fazendo muitas coisas, e está fazendo a sua família também, está abençoando a sua casa também, está fazendo perto de você também, mas às vezes você não consegue enxergar, porque os olhos espirituais estão fechados, porque o diabo cegou às vezes o teu entendimento, e a Bíblia fala sobre isso. E aí você não desfruta da presença de Deus, você não fala da presença de Deus na tua casa, você não vive a presença de Deus no seu casamento, porque os olhos estão fechados espiritualmente.
O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 4, quando diz: o Deus desta era. Sabe quem é o Deus dessa era? É o diabo. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Tem hora, meus irmãos, que o que você tem que fazer por alguém não é mais nem falar, mas é orar, porque ele está cego espiritualmente. É orar para que as vendas dos olhos daquela pessoa caia e ele possa enxergar o caminho que ele está trilhando. Mas o problema é quando essas vendas estão nos nossos olhos e aí não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo por nós. E se você não estiver com os olhos espirituais abertos e não estiver enxergando Jesus ao seu lado, então ao invés de louvar, você vai viver reclamando. Mas a coisa, você talvez esteja vivendo situações difíceis na sua casa, a coisa está feia, mas adore a Deus. As portas não têm se fechado, adore a Deus. Você não vê saída, adore a Deus, porque mesmo que você não esteja enxergando com os olhos físicos, Deus está agindo, e você então pode começar a enxergar com os olhos espirituais, porque a companhia perfeita, que é Jesus, Ele quer abrir os seus olhos, para que você enxergue aquilo que Ele já está fazendo. Mas também, a segunda lição desse texto é que Jesus é a companhia perfeita, que nos ajuda a vencer a decepção e a desesperança. Os versos 17 e 21, eu quero convidar você a ler comigo. Vamos lá? Jesus lhes perguntou: eles pararam com rostos entristecidos. Nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Há um ditado, e você conhece bem esse ditado, quando dizem que a esperança é a última que morre. Mas na verdade a esperança desses dois discípulos aqui já estava em processo de decomposição. Eles haviam colocado tanta esperança em Jesus, e eles disseram: nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, e a esperança havia acabado. Eles esperavam a vitória, e agora veio a derrota. Aí Jesus se aproxima deles e pergunta: olha, o que preocupa vocês? Ou o que vocês estão tratando? E o verso 21 diz: nós esperávamos. Então essa esperança se torna coisa do passado. A decepção, meus irmãos, mina a esperança. Ela impede que você enxergar a realidade. Ela nos faz retroceder ao passado. E depois no verso 17, que é um versículo antes que nós lemos também, diz assim: eles pararam com os rostos entristecidos. A decepção aqui gerou uma estagnação, eles pararam. Isso mostra, meus irmãos, que é uma paralisação emocional, quando nós somos surpreendidos pela decepção. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante aqui, que aconteceu aqui com esses dois homens aqui, porque diz que eles esperavam que Jesus fosse trazer a redenção de Israel, ou seja, eles tinham uma motivação errada para seguir Jesus. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você nesta noite, eu gostaria que você prestasse atenção, que as nossas vontades, elas não coordenam a vontade de Deus. E se nós temos motivações erradas para buscar a Deus, certamente nós vamos dar no caminho da decepção, da frustração, como esses dois discípulos aqui. O que eu quero dizer com isso é que Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós, e nós precisamos nos submeter a esse plano, a esse propósito de Deus. Esses dois discípulos buscavam a Jesus, para que Jesus fosse o líder político deles. A motivação era errada na busca a Jesus. E fora desse propósito que Deus tem para você, a sua vida fica desfocada, a sua vida fica sem sentido, a sua vida fica sem graça. E aí é de decepção em decepção, de tristeza em tristeza. E a outra questão aqui, está no verso 13,
diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Ou seja, eles abandonaram a missão, abandonaram o propósito que Deus tinha para eles, abandonaram o propósito do chamado. Eles já haviam saído de Emaús e ido para Jerusalém, agora retornaram. Eles estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, abandonando a missão, abandonando o chamado, abandonando o propósito. Saíram ali de pé do grupo que seguia Jesus, da comunhão. A decepção com Deus, a decepção às vezes com a igreja, a decepção com o pastor, a decepção com os irmãos, meus irmãos, traz como consequência o desânimo. E pode trazer também, junto com o desânimo, o pecado. Porque a pessoa vai ficando apática espiritualmente. Mas Jesus, eu quero dizer que é a companhia perfeita. Ele nos ajuda a vencer a decepção, as frustrações e também a desesperança. Mas também outra lição desse texto aqui é que Jesus é a companhia perfeita para toda a vida. Acompanhe a leitura que eu estarei fazendo a partir do verso 28, diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. O até então desconhecido Jesus foi convidado a ficar. E é exatamente nesse momento da comunhão, do partir do pão, quando Jesus pega o pão e faz o agradecimento, reparte e dá àqueles discípulos, é que os olhos deles são abertos. E então eles reconhecem que é Jesus que estava ali com eles o tempo todo. Jesus estava o tempo todo caminhando com eles, porque o Senhor está o tempo todo caminhando conosco. Mas só agora, meus irmãos, eles foram perceber isso. Só agora. E aí então eles disseram: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele falava no caminho, nos expunha as Escrituras? E olha só os resultados de tudo isso: a restauração da consciência da presença de Cristo, os olhos deles são abertos. Depois vem a adoração, reconheceram quem era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, o restaurador de Israel, o libertador do povo. Depois veio o restabelecimento do ardor pela palavra, desse texto que eu já li, quando eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele falava das Escrituras? Eles perceberam que aquilo que estava sentindo quando Jesus falava das Escrituras, ardia no seu coração, mas só ficaram conscientes desse valor quando seus olhos foram abertos, porque antes eles não tinham consciência desse valor. Jesus falava das Escrituras, o coração deles queimava, mas eles não tinham reconhecimento desse valor. E depois, no verso 33, vem o outro valor aqui, a retomada da missão. O verso 33 diz: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Voltaram para o Jerusalém, juntos dos demais discípulos. Voltaram para estar juntos, voltaram para somar, voltaram para arregaçar as mangas, voltaram para servir ao Senhor. E depois também, o outro resultado foi a restauração do vigor missionário do testemunho. O verso 35 diz assim: então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinha reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Tudo isso aconteceu porque tudo foi retomado, porque Jesus é a companhia perfeita que está ao nosso lado o tempo todo. Jesus mudou a história desses 2 homens, e Ele continua mudando a história de tantas e tantas pessoas. Muita gente hoje tem a história marcada pela dor, pela tristeza, pela frustração, pela desilusão, porque talvez busca o Senhor pela motivação errada,
E aí fica gerando decepção na sua vida. Caminha com Jesus, está ao lado de Jesus, aliás, ouve falar de Jesus, mas não tem Jesus como companheiro de caminhada. Ou porque está com Jesus, mas continua com os olhos espirituais fechados. Não consegue ver o que Jesus tem feito na sua vida. Não consegue ver o que Jesus tem feito ao seu lado, na sua família. Porque os olhos espirituais ainda estão fechados. E a sua fé fica ofuscada. Não tem visto aquilo que Jesus tem feito por você. E aí você pode perceber que a percepção da presença de Jesus na vida daqueles discípulos puderam trazê-los de volta ao prumo. E eles então voltaram ao propósito da sua vida. E esse é o motivo da oração que eu quero fazer por você nesta noite. Se você não tem reconhecido que Ele está ao seu lado o tempo todo, se você não tem conseguido reconhecer que Ele está te abençoando o tempo todo, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero dizer que Ele está aqui. E naquele mesmo ato que Ele fez, junto com os seus discípulos, partindo o pão, e quando Ele partiu o pão, seus discípulos, aqueles 2 discípulos o reconheceram. Eu quero dizer que Ele está aqui também, partindo esse pão, junto com você, para abrir os seus olhos espirituais, se você está com os olhos espirituais fechados, se você não está conseguindo ver aquilo que Jesus está fazendo, porque Ele está agindo na sua vida, Ele está agindo na sua família também, para que você possa enxergar, a partir de hoje, tudo aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Porque, meus irmãos, quando nós começamos a enxergar aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, nós começamos a louvar, nós começamos a adorar, nós começamos a agradecer, nós começamos a deixar de murmurar tanto e ter um coração mais grato, reclamar tanto e ter um coração mais para louvar ao Senhor. Então eu quero orar por você. Daqui a pouco nós vamos agora cantar uma canção. Quero convidar você a ficar em pé. Enquanto cantarmos essa canção, eu quero convidar aqueles que Deus ministrou no coração. E se você ainda continua não enxergando aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, está fazendo na vida da sua família, mas entende que o Senhor está aqui nesta noite, partindo o pão, e quer abrir os seus olhos espirituais, para que você comece a enxergar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu filho, no seu casamento. Eu gostaria que você saísse do seu lugar enquanto estivéssemos cantando, viesse aqui à frente. Eu quero, junto com você, orar e entregar a sua vida, entregar toda essa situação ao Senhor, para que Deus continue nos abençoando nesta noite e para todo sempre. Batidas do teu coração são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo.
o teu coração. São todas por mim. Disseste nunca te esquecer e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, será contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Estou à porta, deixa-me entrar, será contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Vamos orar. Deus, nós te louvamos pelo cuidado que o Senhor tem conosco, ó Deus, a cada momento, por essa celebração que nós prestamos ao Senhor nesta hora. Deus, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, esta igreja, esses irmãos que estão aqui à frente, ó Deus, muito obrigado pela vida deles, ó Deus, aquilo que o Senhor separou para eles, aquilo que o Senhor determinou para eles, o propósito do Senhor para a vida deles, ó Deus, o Senhor cumpra, ó Deus, em todo o tempo. Continue os abençoando, ó Deus, cercando suas vidas, ó Deus, com os teus anjos, ó Deus, e selando com o teu Santo Espírito, ó Deus, da promessa. Ó Deus, e a todos nós estamos aqui também, pedimos, ó Deus, que os anjos do Senhor também acampem ao redor, teu Espírito Santo conduza cada um de nós, continue cumprindo, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, e para que todo o tempo, Pai, possamos ter os olhos espirituais abertos, ó Deus, para enxergar tudo aquilo que o Senhor está fazendo, ó Deus, todas as bênçãos, ó Deus, ver o Senhor agindo em nós, mas ver o Senhor agindo, Deus, através, ó Deus, ao nosso redor, as bênçãos do Senhor, ó Deus, acontecendo, ó Pai. Assim nós oramos, ó Deus, assim nós te agradecemos, no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém, Senhor. Amém.